Olá, sejam muito bem-vindos todos a esse nosso 8º vídeo da série Conhecendo a Bíblia. A gente está com a iluminação um pouco ruim aqui, está de noite no meu quarto. Estou me recuperando aqui da Covid, graças a Deus estou muito bem. E aproveitando para fazer esse vídeo. Vamos dar apenas uma recapitulada, para a gente prosseguir. Vai ser um vídeo curto, porque o assunto seguinte a este vídeo demanda um pouco mais de reflexão, então nós vamos ser um pouco mais sucinto nesse vídeo. Bom, nós vimos que no início Deus criou os céus, a terra, e na terra criou o homem, e pôs o homem e a mulher, Adão e Eva, no paraíso, para que eles tomassem conta. Lá eles caíram em pecado e em consequência do pecado eles foram expulsos do jardim. Foi colocado um querubim para que o homem não retornasse ao jardim mais, e o homem passou a viver aqui na terra, já agora suscetível à morte, E com esse pecado que o homem cometeu, outros pecados vieram, e muitos outros pecados vieram, ao ponto que o Senhor, após a terra já estar com bastante habitantes, se arrependeu de ter criado a terra, os homens, e definiu que iria exterminar a raça humana, salvando apenas Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas 3 noras. Ou seja, pelo dilúvio só passaram 8 pessoas. Essas pessoas passaram pelo dilúvio e delas iniciou então aí uma nova procriação, e a terra começou a se encher novamente de pessoas. E o pecado novamente veio a causar tristeza, Vamos colocar dessa forma, causar tristeza ao Senhor. O pecado sempre causa tristeza, mas o volume de pecado fez com que o Senhor escolhesse para ele um homem, e para desse homem fazer uma nação sua. O nome desse homem era Abrão. O Senhor chamou Abrão de Ur dos Caldeus e determinou que ele fosse para a terra de Canaã. E trocou o seu nome para Abraão, e de Sarai, sua esposa, para Sara. E de Abraão nasceu Isaque, e nós vamos seguir aqui só a linha, a sequência aí da promessa de Deus. De Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, de Jacó nasceram 12 filhos, e ele ainda pegou para si mais 2 filhos de José. E José desceu para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, se tornou lá o segundo em poder, sendo apenas abaixo do rei, estando apenas abaixo do rei. E quando o povo de Israel passou fome em Canaã, eles desceram 70 almas, Jacó, e no geral contando 70 almas para o Egito. E lá permaneceram durante um período de 430 anos, 400 anos em cativeiro. O Senhor mandou um libertador que chamava Moisés. Moisés, um profeta de Deus, ele guiou o povo e tirou o povo do Egito, conduzindo pelo deserto, onde eles passaram 40 anos no deserto. E depois desses 40 anos, Moisés morreu, e quem passou a liderar o povo de Israel foi Josué. Josué entrou em Canaã, entrou na terra, retornou para a terra, entrou em Canaã, e ali ele distribuiu a terra entre as nações. E essas nações foram expulsas, e o povo de Israel assim então tomou posse da terra prometida. Como Moisés morreu, como todos morrem, Josué também morreu. Depois de Josué, o povo de Israel passou a ser liderado pelos juízes. O primeiro juiz foi Otiniel e o último juiz foi Samuel. Em Samuel, o povo pediu um rei,
e foi dado ao povo Saul como primeiro rei de Israel. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi veio Salomão. Depois de Salomão veio Roboão, o seu filho. E Roboão, não sendo sábio, permitiu que o reino fosse dividido, né? E assim ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte sendo 10 tribos, as 10 tribos, conhecido como reino de Israel, e o reino do sul, 2 tribos, conhecido como reino de Judá. Assim, o grande reino de Israel, que foi comandado por apenas 3 reis, que é Saul, Davi e Salomão, agora ficou dividido em 2 reinos, o reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. Bom, e nós paramos aí. Jeroboão, então, comandou o reino do norte, e Roboão, o reino do sul. E assim vieram vários reis, eu não vou entrar em questão de números aqui, mas o reino do norte, e aí que é interessante, irmão, a gente saber as nuances da Bíblia, as coisas que estão na Bíblia não estão por acaso. Quando o Senhor Jesus fala lá, já no Novo Testamento, daquela parábola daquela mulher samaritana, onde ali é dito que os judeus não se dão com os samaritanos, a gente tem que entender o porquê que não se dão, né? E também a parábola esqueci aqui no momento, mas a parábola do bom samaritano, desculpa, a memória faltou aqui, eu estou falando de cabeça ou sem nenhuma colinha aqui, mas então, quando o Senhor fala daquelas 2 parábolas, a gente tem que entender por que ele falou daquela forma. Quando se dividiu o reino do norte de Jeroboão e o reino do sul de Judá, naturalmente eles não ficaram bem. Esses reis brigaram durante todos os seus reinados. E Jeroboão, vendo que o povo poderia voltar para o sul para adorar lá em Jerusalém, que era a capital do reino do sul, o reino de Judá, ele montou então lá em Samaria, lá em Betel, em Samaria, ele colocou um bezerro para que fosse adorado. E assim aquele povo começou a desviar do caminho do Senhor já desde o seu primeiro rei. E foram todos os reis de Israel que foram se desviando da presença do Senhor. Alguns chega-se a dizer deles que foram sem deixar saudade. Que tristeza, né? Ao ponto de o Senhor se irritar tanto com essa nação, que o Senhor levou a nação de Israel, depois de enviar vários profetas avisando, falando, pregando para que eles se arrependessem, voltassem aos caminhos do Senhor. Isso não aconteceu. Então o Senhor leva o povo, o reino do norte, as 10 tribos de Israel, o Senhor leva cativo para a Síria. E na realidade não se ouve mais falar dessas nações, elas se dissolvem, elas somem, não existe mais nenhuma referência a essas nações. Bom, então restou apenas o reino de Judá. E o reino de Judá continuou por mais 135 anos. Então, depois que o reino de Israel foi dissolvido ao ser levado para a Síria, o reino de Judá permaneceu por mais 135 anos. Mas também caiu em pecado com Manassés e outros reis que não agradaram o Senhor. E o Senhor, então, após enviar os seus profetas novamente, principalmente Jeremias, falando do período que eles teriam que passar 70 anos no cativeiro em Babilônia, o Senhor, então, leva esse povo de Israel cativo, né? Através de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então o Senhor envia Nabucodonosor, o seu exército vai lá, extermina Israel, acaba com Israel, destrói a cidade, leva o povo cativo, deixando ali apenas um remanescente muito pequeno, os pobres. Os demais são levados para a Babilônia. E lá eles passam 70 anos no cativeiro. E ali é feita então a Septuaginta, né? Ali que é feita a primeira cópia dos manuscritos bíblicos.
para que isso não se perdesse. E aí, irmãos, nós chegamos então ao cativeiro dos 70 anos de Babilônia. E ao final desse cativeiro, o Senhor manda, assim como Jeremias havia profetizado, o Senhor manda o rei da Pérsia, chamado Ciro, para que libertasse, para que dominasse, que reinasse. E esse rei então ganha de Babilônia e libera o povo de Israel. O povo de Israel agora pode retornar. Ciro, além de mandar o povo de Israel retornar, ele determina que seja reconstruído o templo lá em Jerusalém. E aí o povo volta do cativeiro para viver em Jerusalém. É uma grande festa, nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas o povo, enfim, retorna. 42 mil e poucas pessoas, sem contar os seus servos, retornam então para Jerusalém. E aí nós chegamos em Malaquias, mais ou menos, que é o último livro da Bíblia do Velho Testamento. E vem um período de 400 anos, chamado 400 anos de silêncio, que nós vamos deixar para estudar no próximo vídeo. E assim nós encerramos o Velho Testamento. Simples, graças a Deus, né, irmãos? E agora nós vamos encerrar e vamos falar desse período que eles chamam de período de silêncio, que a gente vai ver que não foi um período de silêncio, ou seja, de Malaquias a Mateus. Que o Senhor nos abençoe, orem por mim e que nós possamos fazer esse próximo estudo. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Obrigado.